Glória a Deus, amém, irmãos? Pega a tua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Não? Tem não? Amém. Glória a Deus. Se você não tiver com a tua Bíblia, irmãos, pega o aplicativo do celular, mas abra a Bíblia em nome de Jesus. É importante você estar abrindo a Bíblia, conferindo os textos, né? Observando aquilo que está sendo pregado. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém? Todo mundo achou? Dá uma glória a Deus aí. Deixa eu ver só quem achou. Levante a mão aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 5 vai dizer assim, ó. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Amém? Vou repetir novamente. E disse um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus Cristo, venceu. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero orar por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nesta noite por estar na tua casa trazendo esta mensagem. E meu Deus, que o teu Espírito Santo, assim como falou comigo e fez-me escrever cada linha desse esboço, venha falar com a tua igreja de uma maneira poderosa. Porque nós sabemos que a tua palavra diz, Senhor, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Ela penetra até um lugar onde homem nenhum conseguiu penetrar. Ela penetra no mais profunda alma. E ela é capaz de separar juntas e medula. Ela é capaz de discernir todos os intentos e propósitos de cada coração. E que o nosso coração aqui nesta noite vem aqui para ouvir a tua palavra, para te servir, para te adorar, para te render graças e para ser alimentado daquilo que vem do teu trono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Deixa a tua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Né? Deus me falou muito com esse texto nesta tarde, quando eu cheguei do serviço. Né? E esse texto já tinha me falado há alguns meses, né? E eu resolvi trabalhar nesse texto hoje e trazer essa palavra para você, né? É interessante, né? Que a palavra Apocalipse, ela significa o quê? Revelação. A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. E esta revelação, ela não foi dada por homens. Essa revelação foi dada por Jesus Cristo ao apóstolo João, quando o apóstolo João estava confinado, estava preso na ilha de Patmos. Mas pastor Edvantes, por que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos? O apóstolo João estava preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Porque João era um cristão, porque João guardava a palavra, ele foi perseguido, foi preso e foi confinado na ilha de Patmos, por causa do Evangelho. Então João na ilha de Patmos recebe a revelação do próprio Cristo, começa a escrever o livro de Apocalipse e começa a enviar às igrejas da Ásia Menor.
Quando nós estudamos teologia, né, tem uma matéria dentro da teologia que se chama escatologia. Pastor, mas o que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas. E o livro de Apocalipse trata disso. Trata do estudo das últimas coisas. E eu fui lendo o livro de Apocalipse, né? Já li o livro de Apocalipse todo. E eu cheguei no capítulo 5. E Deus me compulsionou a estar trabalhando essa mensagem que eu ia pregar no domingo. Mas coube Deus e aprove Deus trazer essa mensagem para hoje, porque eu creio que é para você que o Espírito Santo trouxe, para a sua vida, para a tua família, para a tua edificação espiritual. E existem 3 erros gravíssimos quando nós estudamos o Apocalipse, ou quando nós estudamos a Bíblia, e muitas vezes algumas pessoas cometem. Mas pastor, quais são esses 3 erros gravíssimos? Primeiro erro é você estudar o livro de Apocalipse ou qualquer livro da Bíblia de uma maneira naturalmente. Este é o primeiro erro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural, eles não conseguem compreender as coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então, para nós lermos o Apocalipse, estudarmos o Apocalipse, ou qualquer passagem da Bíblia, nós temos que estar pedindo uma orientação mediante o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, você tem a revelação daquilo que Deus quer para a tua vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é que vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele te guiará a toda a verdade. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as coisas. E por isso que a Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, versículo 27, se Davi quiser colocar na tela aí, diz assim, que a unção que há sobre vós. Olha só o que o texto diz, 1 João capítulo 2, versículo 27. Vós tendes a unção, e a unção que há sobre vós, não é necessário que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito Santo, ele falará e vos ensinará através dele. Então, primeira coisa, quando você for estudar o Apocalipse, não entre na interpretação natural. Segunda coisa nessa minha introdução que eu quero trazer para você. O Apocalipse, ele não obedece uma ordem cronológica. Sabe por quê, meu querido? O Apocalipse, ele não é um livro histórico, que tem o começo, o meio e o fim. Apocalipse é um livro profético, né? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, se Davi também quiser colocar aí na tela, a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Coloque aí, por favor, Davi, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. A Bíblia vai dizer assim, ó, a João para notificar, referente às coisas que foi, as coisas que é e as coisas que serão. Que coisas são essas? O Apocalipse, ele trata do passado, trata do presente e trata do futuro. Olha só, escreve pois as coisas, as que têm visto do presente, as que são as do passado e as que depois desta irão se suceder. Então, o Apocalipse, ele não é um livro histórico, mas ele é um livro profético. Por isso que você não pode entender a cronologia do Apocalipse, porque não tem cronologia nenhuma. Amém, irmãos? E terceira coisa que eu queria falar antes de entrar na ministração, o livro de Apocalipse, ele não acontece de uma maneira literal. Ah, pastor, é literal? Não, irmãos. Tem muita coisa dentro do Apocalipse que é simbólico, que você precisa trazer uma aplicação, que você precisa conhecer o profundo, que
você precisa conhecer um pouco a história da igreja, você precisa conhecer a história do povo judeu. Muitas vezes tem coisas nele aí, você vai ver 7 chifres, 7 candelabros, o dragão que emergia do mar. Então não é algo literal, meu irmão. Se você for ler o Apocalipse de algo literal, você nunca vai ter a revelação do Espírito Santo, porque muitas vezes a revelação é dada àquele que busca. Amém, irmãos? Ficou claro esses 3 tópicos que eu quero fazer nessa introdução? Agora vamos lá para João, para Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Amém? Olha só o que o texto diz, versículo 1: E vi na destra de Deus, na destra do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, estava selado com 7 selos. João começa a ter visões, né? No versículo 1 ele diz que viu na mão direita de Deus um livro selado por dentro e por fora com 7 selos. Entenda algo nesta noite, meu querido. O que João viu, os 7 selos, seriam coisas que iriam acontecer no futuro, né? E o texto começa dizendo assim: eu vi na destra daquele que está assentado no trono. Irmãos, quem está assentado no trono? Deus. E na mão direita de Deus tinha um livro. Este livro estava selado. O que é algo selado, meu irmão? É algo que tem autenticidade. Eu quero te dizer algo nesta noite: você não precisa procurar autenticidade nas coisas desse mundo, mas a autenticidade está na tua frente. A maior autenticidade na vida do crente chama-se Palavra de Deus. Entenda algo nessa noite, meu irmão. O que João viu? João viu Deus assentado no trono. Nas mãos do Senhor, na mão direita de Deus, tinha um livro. Este livro estava selado. Vou fazer uma ilustração para que você possa entender. Quando você vai num cartório, transfere um carro, você e a pessoa, o que acontece no final da página dessa transferência? O que o pessoal do Detran faz, o pessoal do cartório faz? O pessoal faz o quê? Sela. Sabe para quê? Para que aquilo dali seja algo autêntico e reconhecido diante de todo mundo. Então João viu que é um livro selado, e dentro desse livro selado, fechado, tinha o quê? 7 selos. Os 7 selos continham revelação, 7 revelações daquilo que Deus vai fazer nos últimos dias. Ao versículo 2, o que ele diz? E vi um anjo forte, bradando grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Versículo 4. Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir este livro. Certa vez, meu irmão, e muitas vezes você pode ter essa dúvida, as pessoas podem perguntar: pastor, quantos livros existem na Bíblia? Que a Bíblia fala, né? Irmãos, olha só, esse livro que nós estamos falando é um livro de João viu com selos. Só se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, ou versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Pastor, quantos livros tem? Irmãos, não tem explicação teológica para isso. Se você ver Apocalipse capítulo 5, foi aberto um livro que tinha 7 selos.
Se você ler Apocalipse capítulo 10, abriram outro livro. Deus mandou João comer aquele livro, e aquele livro se tornou-se amargo no estômago dele, mas doce como mel. Se você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ou 12, vai dizer assim: e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. Qual entendimento eu quero trazer para você nesta noite? Não se preocupe com tantos livros que a Bíblia tem, ou das revelações que muitas vezes você e eu, nós não sabemos. Mas se preocupe se o teu nome está escrito no livro da vida, porque é isto que vai fazer toda a diferença quando o Senhor buscar a igreja, ou quando você partir. Entendeu, meu querido, nesta noite? Agora, o que a Bíblia diz que tinha um livro, ninguém era digno de abrir o livro. Os anjos, eles não eram dignos de abrir o livro. Os serafins, eles não eram dignos de abrir o livro. Os querubins, eles não eram dignos de abrir o livro. Os 24 anciões, eles não eram dignos de abrir o livro. Mas se você for lá na Bíblia, lá em Atos capítulo 4, versículo 2, o que vai dizer? Que nem debaixo da terra, nem sobre a terra, há um nome que importa ser salvo, senão no nome de Jesus. Olha que coisa linda. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os livros e desatar os selos, seus 7 selos. Talvez você está como João, chorando. Talvez você passa por uma situação e fala assim: ninguém é capaz de resolver isso na minha vida. Quero te dizer algo, somente Jesus é capaz. Estou passando por um problema de enfermidade. Existe um que é Jesus. A conversão eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar aquilo que muitas vezes tem me afligido. Eu quero te dizer algo, você não consegue, mas existe um que pode conseguir por você, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Sabe, meu querido, João chorava. Só em Apocalipse 21, versículo 4, vai dizer algo assim que eu acho maravilhoso. Talvez você tenha chorado com as lutas e com as decepções da tua vida, com as tristezas, com as coisas que têm afligido a tua alma. Mas Apocalipse capítulo 21, versículo 4 vai dizer assim: o Senhor enxugará dos olhos toda a lágrima. Não são apenas algumas lágrimas, mas são todas as lágrimas. Existe um que é capaz de resolver a nossa vida. Existe um que é capaz de trazer libertação. Existe um que é capaz de trazer cura. É aquele que está aqui para enxugar as tuas lágrimas. Aplaude ao Senhor, aleluias. O versículo 5 vai dizer assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Um dos nomes conhecidos de Jesus é leão da tribo de Judá. Fala da linhagem de Jesus, que é descendente da tribo de Judá. O segundo nome de Jesus está aqui também, está dizendo assim, a raiz de Davi. Olha que coisa linda.
E outra coisa que diz assim, ó, que venceu. Sabe que aquele ancião falou para João: não precisa chorar. Está aqui o leão da tribo de Judá. Não precisa chorar. Está aqui a raiz de Davi. Aquele que é descendente de Davi, aquele que foi o Messias esperado, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu principados e potestades, aquele que está sentado à destra de Deus e intercede por cada um que está aqui. Foi ele que venceu. Jesus venceu o pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio deles fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que venceu o mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que venceu o diabo, a Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 14 e 15, que ele despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e neles triunfou. Aleluia. Aleluia. Agora tem alguém para abrir o livro, para desatar os selos. Ao versículo 6, vai dizer aqui, ó: e olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Sabe o que João viu? Aquilo mesmo que João Batista viu em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como havendo sido morto. Sabe o que João viu? Aquele cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 7. A Bíblia vai dizer que como ovelha ele foi entregue ao matadouro. Sabe o que João viu? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Sabe o que João viu? A plenitude de Jesus quando foi enviado à terra. Se você abrir a Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 2, 1 e 2, põe, Davi, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando a Bíblia fala de 7 chifres, quando a Bíblia fala de 7 olhos, quando a Bíblia fala de 7 candeeiros, o número 7 simboliza o quê? Uma perfeição. Olha o que a Bíblia diz. Não, Davi, Isaías 11, versículo 1 e 2. Eu pensei que eu tinha errado aqui, irmão. Olha só: então brotará um rebento do toco de Jessé, ou da raiz de Jessé, raiz de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor. Sabe o que é isso, meu querido? Esses 7 chifres e esses 7 olhos é a perfeição de Cristo, o Todo-Poderoso. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queria chamar o irmão Carlos aqui rapidamente. Amém, glória a Deus. Queria que você entendesse, irmãos. Aqui está o trono.
Senta no trono aí. Deus está no trono. Aquilo que nós ministramos nesta noite. Na mão direita do Senhor tem um livro. Mão direita tem um livro. E deste livro tem as revelações para o futuro que Deus queria trazer para a igreja. João, ele olhava para Deus, ele viu o livro tinha selos, o livro estava fechado e guardado. Só que ninguém poderia abrir o livro. Então um dos anciãos falou: não chores, eis que o Cordeiro que vive eternamente, ele venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os livros e desatar os seus selos. E o versículo 7 vai dizer o seguinte, aí veio e tomou o livro da destra daquele que está sentado no trono. Veio Jesus. Vem, evangelista. Veio Jesus, foi até o Pai e tomou o selo. E havendo tomado o livro, olha só, quando tomou o livro, o Cordeiro, sabe o que aconteceu lá no céu nesse momento? Houve uma adoração, porque o Cordeiro havia vencido, porque os mistérios de Deus iriam se cumprir, porque a palavra de Deus no Apocalipse, cada um ia se cumprir na vida, nesta terra, quer queira ou quer não queira, quer levanta principados, quer levanta potestades, mas aquilo que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir. Olha o versículo 8, queria chamar o ministério de louvor aqui para subir em nome de Jesus, já estamos encerrando, amém? Olha só, pode cair um pouquinho, pode deixar aí, pode subir o ministério de louvor, amém? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouro de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro